Bom, vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Muito obrigado por você estar aqui no nosso vídeo, em mais um vídeo aqui no canal, né? Canal do Nathan, tá bom? Estamos aí com as gravações de vinhetas, tá bom? Voz para vídeos institucionais e afins e muito mais. Você procura aí o nosso WhatsApp aí no canal para você nos comunicar e a gente gravar para você. Olha, 1 Coríntios tem uma palavra de Deus aqui, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, eu fiquei meditando aqui a respeito dessa palavra, o apóstolo Paulo dizendo que nós temos o que? A mente de Cristo, né? Então, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que era um judeu, que era um escriba, que era um fariseu, se converteu ao evangelho, que era o perseguidor da igreja, que perseguia a todos, né, os cristãos, e agora ele passou a ser perseguido e passou a ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra de Deus para o mundo. Então esse apóstolo que sofreu prisões, sofreu torturas, foi arrastado nas cidades, foi torturado e no fim, né, morreu assassinado aí condenado à morte pelos imperadores romanos aí, acho que na época acho que era César, não me lembro bem. Mas bem, então a mente de Cristo, imagina que você tem a mente de Cristo, mas para você ter a mente de Cristo, você precisa ter a palavra de Cristo dentro de você, você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. Por isso a importância de se ler a Bíblia, de se estudar a Bíblia, de se pensar na Bíblia. Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, gente, a mente de Cristo é você copiar as palavras das Escrituras e guardar no seu coração, guardar na sua mente. As palavras do Evangelho, as palavras das parábolas de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, as palavras dos apóstolos, as palavras do Apocalipse, essas palavras, as palavras do Gênesis, as palavras dos provérbios, dos salmos, essas palavras têm que estar dentro do seu coração, têm que estar dentro da sua mente, têm que estar dentro da sua vida. Por quê? Porque aí você terá assim a mente de Cristo, você terá o pensamento. Aí é onde o pessoal não entende. Tem pensamentos filosóficos, tem pessoas que têm pensamentos filosóficos, tem gregos, tem teorias científicas e tudo isso aquilo. Então, a mesma coisa é o pensamento cristão, é o pensamento teológico, é o pensamento, é a ideia de Deus, da criação, de Deus ser o começo, de Deus ser o final. Então você tendo esse conhecimento, essa ideia, você tendo a mente de Cristo, que é isso que Paulo está querendo dizer, que você tem a mente de Cristo. No princípio era o verbo, e o verbo era a palavra, e o verbo era a palavra. E a palavra era Deus, né? E o verbo se fez carne. Jesus é a palavra se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Hebreus vai dizer que Deus falou antigamente ao povo, às nações, através de quem? Dos profetas. E a nós, nesses últimos dias, falou a nós, através de quem? Através do seu Filho Jesus Cristo. Então daí é onde a mente de Cristo, o apóstolo Paulo escreveu essa frase. Nós não somos igual às pessoas do mundo, nós temos a mente de Cristo. Então ele estava dizendo, a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é espiritual discerne bem todas as coisas e ninguém é discernido. Então, olha, a mente de Cristo, o apóstolo está dizendo, o apóstolo Paulo, a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Dá trabalho ter a mente de Cristo, que você tem que ler, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que orar, você tem que mergulhar nas coisas de Deus, né? Para ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo tem um preço a pagar, é o preço, tem que largar a preguiça mental. A preguiça mental é aquela preguiça que você não quer ler, você não quer receber, você não quer prestar atenção a ninguém, você não quer ouvir, você não quer palestra, você não quer convenção, você não quer congresso, você não quer oração. Então aí você não tem a mente de Cristo, se você não está querendo nada disso. Agora, se você tem a mente de Cristo, você tem uma predisposição às coisas de Deus, uma predisposição para pensar nas coisas de Deus, no começo e no final, né? Então, você é o homem espiritual, não é o homem carnal. O homem carnal cuida das coisas da carne, o homem espiritual cuida das coisas do espírito, né? Então,
Por isso que o apóstolo vai dizer, vós tendes a mente de Cristo. Nós não somos igual ao mundo, nós temos a mente de Cristo. Então eu deixo essa palavra aqui, muito importante para você, medite sobre essa palavra, a mente de Cristo. Veja bem, os computadores do mundo todo estão sendo coletados dados, né, para que se desenvolva a inteligência artificial, para que o computador fique mais inteligente do que o próprio ser humano. É o mesmo caso, é a mesma coisa que se dá na mente de Cristo. Você vai se aproximando de Deus, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você vai copiando as coisas, as palavras de Deus para dentro de você, para dentro do seu coração. E aí você vai começar a ter uma inteligência divina, a ter um pensamento divino, a ter uma concepção divina, a pensar como Cristo pensa, a pensar como Cristo vê e avalia o mundo e as coisas. Então a comparação, a mente de Cristo é a mente, a inteligência artificial do mundo está o quê? Está mapeando o cérebro humano, codificando o cérebro humano, as vontades humanas, o modo do humano viver, de pensar, de falar, de reagir, para poder isso implantar o quê? Futuramente em robôs, em máquinas, né? E nos computadores, que isso já está acontecendo. Então deixa esse vídeo aqui para você, tenha você também a mente de Cristo e guarde as palavras de Deus no seu coração. Obrigado, valeu, eu sou o Neita e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.